Graças a Deus. Minha amiga, meu amigo, você sabia que Deus é grande? Ah, bispo, todo mundo sabe disso, é verdade. Todo mundo sabe que Deus é grande, mas na prática, as pessoas o consideram limitado, pequeno ou dos seus próprios tamanhos. Mas na verdade, minha amiga e meu amigo, quando eu falo que Deus é grande, eu quero dizer que as suas obras também são grandes. A Bíblia fala que grandes são as obras do Todo-Poderoso. E para que você veja a grandeza de Deus, a grandeza da obra dele na sua vida, que é o que interessa, é ou não é? O que adianta Deus ser grande e a minha vida continuar mesquinha, miserável, tão pequenina? Justamente porque você ainda não abriu os seus olhos para a grandeza de Deus. Quando a gente tem uma fé de forma concreta, real, verdadeira, que agrada a Deus mesmo, então a gente passa a ver Deus como o Deus Todo-Poderoso, o Deus dos impossíveis. Então, aquilo que tem sido impossível para você se torna possível quando você abre os seus olhos, o seu entendimento espiritual, para entender, crer que Deus é grande e Ele, junto com você, pode todas as coisas na sua vida. É preciso que haja essa sociedade, essa parceria. Você é pequenininho, miudinho, e Deus é grande. Mas quando você se une com Ele, então você se torna grande também, porque Deus quer ser glorificado na sua vida. Olha só, você talvez diga assim, bispo, eu sei disso, mas eu não tenho fé, eu não tenho tido fé para alcançar até coisas menores na minha vida. Veja só o que Deus fala, veja só o que o irmão físico de Jesus, Tiago, fala na sua epístola. Olha só o que ele fala. Porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Então, minha amiga, meu amigo, aí está a resposta para você. Deus tem tornado você rico na fé e herdeiro do reino dele. Quer dizer, Deus tem feito de você uma filha, um filho, para que você venha tomar posse não só de algumas bênçãos, mas de todo o reino que ele construiu para aqueles que o amam. Mas é fato que ele, Deus, escolheu os pobres deste mundo. Está escrito aí, Deus escolheu os pobres deste mundo para serem ricos na fé. Quando você é rico na fé, você se torna rico fisicamente, economicamente falando. Jesus disse isso quando falou: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Então, é a vontade de Deus você ser rico, ser abençoado, ser próspero. Mas antes de você ser rico, abençoado, próspero, abençoado mesmo, primeiro você tem que buscar o seu reino e a sua justiça, que é o Espírito Santo. Buscar o seu reino e a sua justiça, que é o Espírito Santo. Por isso que todas as quartas-feiras nós temos uma reunião especial para pessoas especiais. A reunião de quarta-feira é uma reunião especial para pessoas especiais. Nem todo mundo está disposto a buscar o reino de Deus, é verdade ou não é? Normalmente as pessoas querem resolver os seus problemas, mas não querem nada com o reino de Deus, porque o reino de Deus exige disciplina, ordem, respeito, os valores éticos, os valores morais, os valores espirituais. Mas nem todo mundo quer se submeter aos valores éticos, os valores
espirituais, os valores morais. Normalmente as pessoas querem viver na bandalha, na algazarra, querem viver naquela imundície mesmo, naquela vida errada. Aí eu não quero largar minha amante, eu não quero largar o meu amante. Poxa, eu preciso. Tudo bem, vá em frente nos seus desejos e concupiscências. Agora, uma coisa você tem que saber, que há uma vida abençoada, próspera, uma vida feliz, uma vida sem vazios, uma vida sem frustrações, uma vida sem depressão. Sem depressão. Por exemplo, aqueles que buscam as coisas deste mundo sofrem com depressão, com insônia, com medo, com nervosismo, sofrem com tragédias, com traições, com invejas, enfim, sofrem com tudo que não presta desse mundo. Por quê? Porque o diabo, que domina este mundo, tem dominado esse mundo, veio para matar, roubar e destruir. E Jesus disse, mas eu vim trazer vida e vida com abundância. Então, a reunião de quarta-feira é destinada às pessoas especiais, isto é, pessoas que querem o que é certo, o que é justo, pessoas que gostam da justiça, pessoas que querem abandonar o pecado, pessoas que querem viver uma vida em comunhão com Deus, pessoas que querem uma fé consistente, uma fé consciente, pessoas que querem viver uma vida diferenciada da vida que o mundo oferece. Então, para essas pessoas, nós temos a reunião de quarta-feira, porque nós meditamos na palavra de Deus. Nós levamos as pessoas a pensar a palavra de Deus, a raciocinar e a tirar da palavra de Deus o melhor para si. Jesus disse, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Quer dizer, o reino de Deus é o reino de ordem, de disciplina, de harmonia, de ética, não é? E a sua justiça é o Espírito Santo, que é o Espírito da justiça, é o Espírito que nos justifica, que nos dá a fé, que nos dá o poder de vencer os desejos da carne, não é? Então, o Espírito Santo é a pessoa de Deus, o agente de Deus, o guia que vem dirigir, guiar as nossas vidas. Quer dizer, a vida daqueles que almejam viver na justiça. Às vezes a pessoa, ela diz assim, puxa, eu não tenho paz. Eu não tenho, eu sou uma pessoa que eu estou sempre numa situação em conflito dentro de mim. Eu não consigo ter paz. Não. Aí, por exemplo, essa mesma pessoa, ela carrega consigo aquela mágoa, ela carrega consigo a imagem daquela pessoa que ela odeia, a imagem daquela pessoa que ela quer ver morta. Ora, como é que uma pessoa que carrega mágoa e ressentimentos ou sentimentos ruins com respeito a outras pessoas, como é que essa pessoa pode ter paz com Deus se ela insiste em manter o coração cheio de mágoa? Não tem condição. Como é que você pode ser cheia do bem se você faz questão de carregar o mal da mágoa que há dentro de si? Não tem paz para você. Primeiro você tem que arrancar essa mágoa de dentro do seu coração. Você tem que arrancar esse ressentimento, você tem que arrancar esse ódio. Você tem que ser livre dentro de si. Mas para você ser livre, você tem que perdoar. E é isso que Jesus fala. Olha, ele fala que se nós não perdoarmos, tampouco receberemos poder para receberemos perdão.
Se nós não conseguimos perdoar, também não vamos conseguir perdão. Se nós que perdoamos, também receberemos perdão. Então, se você carrega mágoa dentro de si, como é que você pode ter paz? Nunca vai ter paz, até o momento em que você se humilha diante de Deus e diz: ó, meu Deus, me perdoe a minha estupidez, a minha ignorância, me perdoe, Senhor. Eu tenho carregado essa mágoa contra fulana, fulano e tal. Essa criatura destruiu o meu casamento, meu lar era um pedacinho do céu, mas entrou essa criatura na vida do meu marido, da minha mulher. Olha só o que aconteceu, eu estou sem chão, e por isso que eu guardo mágoa dela. Mas essa mágoa faz mais mal a você do que a ela, ou não é? Não é verdade? Porque enquanto você carrega esse ressentimento, você não pode ter paz. Então, minha amiga, meu amigo, nós aprendemos essas coisinhas tão simples, essas lições magníficas, quando meditamos sobre a palavra de Deus, ou na palavra de Deus. Graças a Deus. A maioria das pessoas, e infelizmente alguns cristãos, perderam ou estão perdendo o costume da meditação na Bíblia. Não existe motivos para deixar de ler e meditar no livro mais importante que existe. Com uma sabedoria milenar, a Bíblia, além de suas promessas e profecias, é um manual de vida. A prática dos seus ensinamentos muda e transforma mentes e corações. Você precisa refletir sobre tudo isso. É por isso que nesta quarta-feira, vamos resgatar o hábito da meditação na Palavra de Deus. Vamos ensinar como você deve usar a Bíblia como uma arma para encontrar respostas para a sua vida. Quarta-feira, às 10 horas, 15 horas e 20 horas. No Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Ou em uma Universal. E não esqueça, traga a sua Bíblia. Então, nós temos agora um testemunho interessante, diferente de tudo que você já ouviu até aqui. Esse testemunho é muito engraçado, muito engraçado. Eu digo engraçado, cômico, para não dizer que é um testemunho que mostra a grandeza de Deus quando a pessoa aprende a prática da humildade, da fé, da dependência de Deus. É o caso do Wanderson. O Wanderson, ele... É melhor você ouvir o seu testemunho para você tirar suas próprias conclusões. Vamos assisti-lo. Eu sou o Anderson Scopel, Vitória Espírito Santo. Meu contato com a Igreja Universal não é algo tão novo. Eu conheci a Igreja Universal, tinha por volta de 13 anos de idade, quando nós vivíamos uma vida extremamente miserável em um dos bairros mais pobres do estado do Espírito Santo. Meu pai era um embriagado, por diversas vezes chegava em casa embriagado, mas a minha mãe cria que ele se libertaria. E um belo dia minha mãe ouviu falar da Igreja Universal. Nós, em busca de resolvermos a nossa vida, a nossa situação, nós íamos de igreja em igreja. E cada igreja tinha uma história diferente e a minha mãe acreditava que a solução dela estava em Jesus. E nós críamos em Jesus também. A primeira vez que nós estivemos na Igreja Universal, a minha mãe me levou a andar 2 horas a pé. Minha mãe estava grávida do meu irmão, e a minha mãe grávida andou mais ou menos 2 horas a pé até chegar nessa igreja. Quando a gente chega nessa igreja, minha mãe vê uma história de fé e na hora de vir embora, eu estava caminhando no ponto de ônibus, a minha mãe falou, olha, vamos a pé porque o dinheiro que nós tínhamos de passagem, eu dei de oferta na igreja. Ali já começou o meu ódio para com a Igreja Universal, a minha revolta, porque como é que pode uma mulher doente com um bebê para nascer, veio 2 horas a pé e agora ter que voltar mais 2 horas a pé novamente, para mim aquilo era um absurdo.
Só que para piorar a situação, quando a gente chega em casa, minha mãe pega o que a gente tem dentro de casa, começou a vender para levar de oferta para a igreja. Foi aí que nós começamos a ouvir a história, até que então pouco conhecida no estado do Espírito Santo, de um famoso bispo Edir Macedo. Foi aí que eu procurei uma outra igreja e nisso eu me revoltei contra a Igreja Universal. Nesse período eu fui para essa igreja, ainda tinha 15 para 16 anos, e nessa igreja eu comecei a estudar a Bíblia. E eu comecei, com 17 anos eu já tinha lido toda a Bíblia, e eu nessa igreja que eu estava, eu estudei a Bíblia durante mais de 10 anos, e comecei não só a estudar, mas comecei a lecionar. Durante muitos anos eu estudei a palavra, estudei a Bíblia, e eu pregava contra a Igreja Universal. Então, o convívio com os meus pais já era muito difícil. O que eu fiz? Conheci uma pessoa e com ela me casei e saí de dentro da casa dos meus pais. Após sair da casa dos meus pais, aí que o convívio já era quase nenhum. Eu priorizei tanto pregar contra a Igreja Universal que eu esqueci do meu próprio casamento, esqueci do meu convívio. Com isso, meu casamento veio a se acabar e eu entrei numa depressão tão profunda que eu pedi divórcio e meu casamento se acabou. Então, eu me vi numa situação sem casamento, sem empresa, sem dinheiro. Eu falei, bom, eu só tenho solução para a minha vida se eu sair do estado do Espírito Santo. Foi então que eu fui morar em Mato Grosso do Sul. Quando eu chego no Mato Grosso do Sul, ao invés da minha vida melhorar, é aí que eu me vejo se acabando, porque eu só conseguia dormir embriagado. Todas as noites, para mim conseguir dormir, eu tinha que tomar uma garrafa de vinho e no outro dia eu ia trabalhar embriagado. A depressão que eu tinha era tão profunda que eu só desejava a morte. Eu só desejava que a minha vida se acabasse. Até o ponto que eu falei, bom, eu não quero mais viver no Brasil. Eu vou sair do Brasil, recebi uma proposta de trabalho nos Estados Unidos e fui para os Estados Unidos. Nos Estados Unidos eu consegui ficar alguns meses lá trabalhando. Todas as vezes que eu entrava no avião, o meu desejo era que aquele avião caísse e que eu morresse. Foi aí então que um belo dia eu recebi um convite do meu irmão, que ele iria se casar e me convidou para vir até seu casamento. Eu vejo um irmão abençoado, casado, mais novo que eu, já sendo obreiro da igreja, casado e com a casa própria. A minha mãe, que quando nós conhecemos a Igreja Universal, a minha mãe tinha um câncer na perna e Deus havia curado ela nessa igreja. O meu pai, que vivia embriagado, era agora um homem de Deus, obreiro na igreja, que prega nos presídios e que tem a própria casa e que tem o próprio carro. E quem estava na situação ruim era eu. Para todo mundo eu mostrava que eu estava bem. Um empresário bem-sucedido, que morava fora do Brasil. Foi então que eu resolvi não mais voltar para os Estados Unidos e resolvi ficar no estado do Espírito Santo. Foi então que eu cheguei para os meus pais e passei para eles a real situação que eu vivia. Foi que minha mãe disse, olha meu filho, você pode vir para cá. A hora que você quiser, as portas daqui de casa estão abertas para você morar aqui, para você viver aqui. Foi então que os meus pais me colocaram na seguinte situação. Você pode vir para morar na nossa casa. Você só precisa fazer uma visita na Igreja Universal. Olha, eu preferia morar debaixo da ponte do que ir na Igreja Universal. Foi então que numa quarta-feira, 7h30 da noite, eu resolvi ir até a Igreja Universal. Quando eu chego na Igreja Universal, estava todo mundo sentado, escutando a palavra, eu já cheguei atrasado. E quando eu cheguei, eu fui super bem recebido por uma igreja que a vida inteira eu critiquei. No momento que eu sento no banco, eu escuto o pastor dizer lá do altar, quem aqui tem o Espírito Santo? E eu fui o primeiro a levantar a mão. É óbvio que eu tenho o Espírito Santo. Eu fui batizado com o Espírito Santo, eu tinha 12 para 13 anos. Já estudei, já preguei contra o Espírito Santo. Se quiser que eu explique o Espírito Santo no grego, no hebraico, no aramaico, eu explico para vocês. Tanto que é o Espírito Santo, os dons ministeriais, o fruto do Espírito. E o pastor desiste do altar assim. Se você tem o Espírito Santo, você precisa ter 3 coisas dentro de você. Você precisa ter fé, confiança e certeza. Como é que alguém
tenho o Espírito Santo, como é que eu poderia dizer que eu tinha o Espírito Santo se a única coisa que eu queria era a morte? Eu tinha certeza de quê? Eu tinha confiança do quê? Eu tinha fé de quê? Se o único desejo que eu tinha era pular do terceiro andar e acabar com a minha vida. Quando eu me dei por conta, eu estava ajoelhado de frente do altar. Levantei minhas mãos no altar e pedi a Deus uma única chance para que eu pudesse mudar de vida. Foi naquela noite, na primeira vez que eu entrei na Igreja Universal, de coração aberto, que eu recebi o Espírito Santo. Você pode me perguntar, como você sabe que você recebeu o Espírito Santo? Eu deixei de ser perseguidor para começar a ser perseguido. Eu comecei a ser afrontado em rede social, eu comecei a ser afrontado por mensagem de WhatsApp. E muitos daqueles que me tinham como pregador, como professor, hoje me têm como apóstata. Hoje eu sou um apóstata da fé para eles. Só que independente de quem eles acham que eu sou, o que importa para mim é quem o Espírito Santo acha que eu sou. E eu tenho certeza que hoje ele me vê, não apenas como um ex-perseguidor, mas ele me vê como alguém que tem um desejo por ganhar almas dentro de mim. O dia que eu entendi o que era o Espírito Santo, houve dentro de mim toda uma transformação. Em 6 meses, Deus restaurou a minha empresa, Deus restaurou a minha vida espiritual, Deus me fez ter visões que eu nunca tive. O Espírito Santo começou a abrir a minha mente para o meu relacionamento. Deus me deu uma nova esposa, uma mulher que está sempre ao meu lado, que me ajuda em todas as situações. Não era só mais eu, éramos agora 2. Deus abriu para nós a nossa visão em tudo e o Espírito Santo que está dentro de mim. Quando nós temos o Espírito Santo, ele nos mostra o passado, presente e o futuro. Quando eu vou assinar um contrato, o Espírito Santo já me diz se eu devo ou não assinar aquele contrato, porque ele já viu o meu futuro, ele já sabe o que vai acontecer no futuro. Mas eu sou privilegiado em tudo, aonde devo andar, aonde devo ir, no que devo fazer, no contrato que tenho que assinar, em todas as minhas atitudes, o Espírito Santo, ele me coordena. Eu não consigo dizer quem eu sou sem o Espírito Santo. Eu sei quem eu era e hoje eu sou quem eu sou, porque o Espírito Santo está dentro de mim. No último final de semana, quando eu levei a minha filha para assistir esse filme, o filme do Bispo Macedo, eu perguntei para ela o que ela havia achado do filme. Ela poderia me dizer qualquer cena do filme, mas a única palavra que ela disse foi assim: pai, talvez o senhor, se não tivesse encontrado essa igreja, hoje teriam 3 anos que eu estaria sem ter o senhor. Quando a minha filha disse isso para mim, eu entendi que vidas como eu vão ter a oportunidade não só de assistir nesse filme, de mudar de vida, mas cada pessoa que hoje nós trouxemos para a Igreja Universal, que nós apresentarmos esse Evangelho, que nós apresentarmos esse Jesus, são pais que daqui 1, 2, 3 meses vão estar abraçando o teu filho. São sofrimentos que nós estamos evitando de pais, de filhos verem os seus pais mortos com um tiro ou num caixão. Mas nós estamos dando uma nova história para cada uma dessas vidas. Ter o Espírito Santo não é apenas sentir algo diferente dentro de si, mas ter a oportunidade de ter uma nova vida, de ter uma transformação por completo em sua vida. Deus é Deus conosco, nos tornamos representantes de Deus na terra. E é isso que a Igreja Universal nos traz, e é isso que a Igreja Universal nos propõe quando nos apresenta o Espírito Santo. Pois é, minha amiga, meu amigo, você verifica que o Wanderson tornou-se inimigo número 1 da Igreja Universal do Reino de Deus, como tantas outras pessoas. Daqui a pouquinho nós vamos mostrar um fake news que mostra que a pessoa também, comendo com a mão dos outros, acabou se tornando inimiga da Igreja Universal, e especialmente de mim. Eu nem conhecia o Wanderson, mas ele me odiava. Aí a pergunta que
que me surge à mente, que me vem logo à mente, é por que tanta gente me odeia? Por que tantas pessoas têm raiva de mim, ódio de mim, da Igreja Universal? Será porque nós fazemos mal à humanidade, às pessoas? Ou é porque nós levamos as pessoas a uma fé inteligente que muda a vida da gente? Por quê? Quem é que está por trás desse ódio contra nós, desse preconceito contra o trabalho da Igreja Universal? Senão o espírito do mal. Você sabia que o mal é um espírito? Assim como o bem é o Espírito Santo, é o Espírito de Deus, o mal é um espírito do mal, é um espírito ruim, que leva as pessoas a entenderem as coisas diferentes. O Wanderson falou que a mãe dele deu toda a oferta que tinha e teve que voltar a pé para casa, e estando grávida. Quer dizer, ela fez um sacrifício por conta própria. Ninguém obrigou ela a fazer sacrifício. Não é como na bruxaria, na feitiçaria, na magia, onde as pessoas são obrigadas a sacrificarem, e sacrificarem tudo, e até animais, e até crianças às vezes. As pessoas, quando vêm na Igreja Universal do Reino de Deus, acabam por entender que a fé não pode ser teórica, como ele veio a ser um teólogo, um professor de teologia, só para saber como iria combater a Igreja Universal. E mesmo conhecendo toda a Bíblia, mesmo sabendo hebreu, mesmo sabendo grego, mesmo sabendo a língua bíblica do original, ainda assim não tinha conhecimento do Deus vivo. Porque o que faz a pessoa ter um encontro com Deus, minha amiga, é a oferta. Mas não é meio oferta, não. É a oferta inteira, 100%. É a própria vida da pessoa. Quando ele chegou de volta na igreja, e lá no altar, ele pediu a Deus uma única chance, porque ele estava ali disposto a tudo ou nada. Ele colocou toda a sua vida. E depois desse dia, a sua vida mudou. Não no dia seguinte. Veja que ele fala, depois de 6 meses, a minha vida já era outra. Quer dizer, Deus deu um tempo para ele. Ele, obviamente, confiou em Deus. Ele manteve a fé, a esperança, a fé de que Deus iria cumprir as suas promessas, como aconteceu com o pai dele, que era um ébrio, um homem embriagado, extremamente embriagado, a sua mãe cancerosa, sua vida mesquinha, miserável, a vida de toda a família desgraçada. Olha só a vida desse rapaz. Olha a vida dele, olha a vida dos pais. Hoje estão servindo ao Deus da Igreja Universal do Reino de Deus. Mas isso não acontece só com um ou outro, não. Veja só esse fake news, essa criatura que também comia na mão dos outros. Olha só. Meu nome é Silmara, sou jornalista. Eu odiava a Universal, eu não suportava a Universal. Quando eu ouvia falar do Bispo Macedo, então, eu dizia que era o ladrão, era aquele cara que só queria para ele não se preocupava com ninguém e vivia fazendo N coisas que eu tinha horror. Eu não suportava escutar a voz dele e, pelo fato de eu servir os encostos, né, numa patente bem alta, então eu não acreditava em nada que falavam. Via N reportagens falando mal do Bispo Macedo, dos bispos, da Igreja Universal. Era todo tempo jornais, revistas, televisões falando mal. E mal, e mal, e mal, e eu cada vez mais cega acreditando. Aqui, ele aparece pregando para uma multidão. Fora as outras que falavam também sobre cartel,
quando o bispo foi preso também, que chegaram a comentar para mim, olha só, estão sendo presos. Isso foi tudo marcando para que contribuísse que cada vez mais eu demorasse para chegar na igreja. Dinheiro, imóveis e veículos acabam sendo entregues. A Universal, na época, me representava assim, caça-níquel, os cassinos de Las Vegas, era o que me representava e sempre que eu passava em frente, eu falava para quem estivesse comigo, olha lá o cassino. Quer perder dinheiro no caça-níquel? Hoje eu me arrependo, peço perdão a Deus de tudo que eu fiz nessa época, porque eu era cega, surda e muda. Porque no primeiro dia que eu pisei na Universal, que eu achei que era o último caminho onde eu ia pisar, eu fui muito bem recebida, eu fui acolhida, como se realmente eu tivesse verdadeiros pais e mães comigo, cuidando de mim. E conforme eu entrei, eu senti aquele ar puro, aquela coisa diferente, aonde, poxa, aqui tem Deus. Porque até então, fora da igreja, eu tinha uma pressão dentro de mim, até para respirar era dificultoso, né? Comecei a escutar a palavra e essa palavra entrou dentro de mim de tal forma que eu comecei a ver toda a verdade. Em prazo de 15 dias, eu peguei tudo que eu tinha, livros de magia, imagens, tudo, eu coloquei dentro de uma lata e taquei fogo. Assim, meu esposo, você vai queimar uma biblioteca de mais de 50 mil reais? Vou. Eu taquei fogo na porta de casa, os vizinhos ficaram olhando o que eu estava fazendo. Tô queimando demônio, tô queimando o que não presta, o que não serve para mim, não serve para ninguém. E ninguém nunca falou para mim, venha para a Universal, nunca, nunca, nunca. Eu decidi de livre, espontânea vontade. Por que eu decidi de livre, espontânea vontade? Porque na primeira vez que eu pisei, eu senti Deus dentro de mim. Eu senti Deus já trabalhando, para quê? Para tirar aquela coisa pesada que eu tinha, para tirar todo aquele entendimento errado. E comecei a ver o trabalho, comecei a ver a preocupação com as pessoas que chegavam. E não tem hora, é 24 horas. Pode ligar para qualquer pastor online, eles vão te atender em 24 horas. Eles te ajudam, eles te dão uma palavra amiga. É o tempo todo cuidando de pessoas. Queria aproveitar para fazer um convite para você que está aí do outro lado da telinha. Faça um teste, venha assistir uma reunião. E aproveita, se você não quiser ir na igreja, assista o filme Nada a Perder, que vale muito a pena. Ele é uma lição de vida para qualquer pessoa, independente da sua religião. Meu nome é Almir Tranquilino de Jesus, eu tenho 36 anos. Minha família era uma família muito boa, meu pai, minha mãe, meu pai é trabalhador. Só que eu, desde criança, eu já tinha alguns problemas, né? E com o tempo eu fui crescendo, já entrando na minha adolescência, e eu comecei a estudar à noite. Então comecei a ver alguns amigos meus da escola que já estavam fumando um baseado. Então eu comecei a ficar curioso naquilo. E aí eu fiz uma mudança geográfica. Eu fui para o interior morar com meu irmão. E ali começou já a minha decadência, né? Porque eu já comecei a usar mais drogas. Quando eu iniciei com o crack, eu conheci ele muito cedo, mas não era uma coisa assim. No início tudo foi prazeroso, né? Aquele prazer, né? Mas eu comecei a cair no mundo do crack de uma tal maneira que eu não conseguia mais ficar sem usar droga. Voltei para São Paulo e foi meu fundo de poço. Eu decidi tomar uma decisão, eu falei, vou para a rua. E eu quis enfrentar o mundo. E dali foi muito sofrimento que eu passei, porque eu estava tão deprimido, porque eu não tinha mais uma vontade de viver. Então, o que me acalmava, o que me saciava no momento, era o crack. Então, eu comecei a vagar pelas ruas, e nisso eu não sabia viver daquela forma. Então, eu comecei a furtar. No início, foi pequenos furtos, fiz assalto. Eu cheguei a traficar também. Aí eu vi aquela situação que eu estava vivendo, passando frio, fome, sem destino, sem uma família. E ali eu comecei a querer ajuda. Precisando dessa ajuda, eu comecei a pedir ajuda para os meus familiares. E aí eu fui por uma primeira internação. Fiquei um tempo, saí
voltei de novo, né? A fazer tudo aquilo pior. E aí voltava para as ruas de novo, porque eu pensava, se eu voltar para a rua, se eu sair para a rua, não vou dar problema, eu vou aliviar, né, o sofrimento deles. Eu fiquei destruído, né? Que eu aparentava ser um rapaz saudável e eu não me alimentava, eu só bebia água. Eu cheguei a pesar 58 quilos, 57 quilos. Cheguei a ficar muito magro. Passei pela Cracolândia da Luz. É horrível. Só para quem pisou ali sabe o que eu estou falando, porque que nem eu tinha esse despertar, né? Quando eu estava ali cego, porque a droga ela te deixa cego, ela não deixa você ter uma visão da vida, ela te cega. Eu passei por 22 internações, desde psiquiatria, religiosas, muitos métodos. Teve uma que eu até me cansei de tanto rezar. Tinha que rezar de manhã, à noite e tarde. Todos esses métodos, nada funcionou. Eu fui terapeuta em clínica, eu estudei os 12 passos, narcóticos anônimos, vivendo um dia de cada vez, só por hoje, como é ensinado. Aí teve uma vez que eu saí dessa última clínica e eu já estava desde invernado, perdendo tudo. Minha família já falou, ó, não tem mais jeito. Eu era um caso perdido, porque fui morador de rua, presidiário. Passei por vários métodos, nada funcionou para mim. E eu cheguei e tive um convite. Eu recebi um convite e não acreditando. Eu falei, vou, né, meu? Já tentei de tudo, eu vou lá. Eu tinha um preconceito muito grande da Universal. Eu chegava, na época eu era punk, falava que eu explodia a Universal, eu era tão louco, né? Falava que eles roubavam, que era tudo, tipo, esse negócio de milagre, era tudo fingindo, era ator. Então tinha isso. Eu cheguei lá no primeiro dia dando risada. Eu cheguei lá e vi aquilo e falei, não, que cura nada. Então, no primeiro domingo eu não acreditei. Aí no segundo já aconteceu algo. Já aconteceu algo comigo, eu cheguei a passar mal. Eu passei mal na reunião. O homem de Deus fez uma oração em mim e ali saiu. Eu sei que quando aconteceu aquela oração, eu estava leve, sabe? Falei, não, chega, eu tomei uma decisão, eu fui determinado, já subi naquele transporte falando, chega, hoje, e eu comecei a crer, porque não adianta falar isso se não crer, e eu não acreditava, então eu comecei a crer, e aí aconteceu a minha libertação, eu saí de lá bem, já na semana eu já decidi me entregar. Eu tive uma visão do Espírito Santo diferente, eu comecei antes de eu chegar, né, na casa, na Universal, eu passei em outros lugares, então teve uma vez que eu comecei a pular, falar uns negócios, mas aí eu saía, aí falaram para mim que aquilo era o Espírito Santo, eu saía e usava droga. Eu falei, Espírito Santo, porque diz que o Espírito Santo tem uns frutos, e eu não vi esse fruto em mim. E eu comecei a pedir a Deus, meu Deus, vem para mim, vem em mim, vem viver, entra dentro de mim. E aquele dia foi um dia inesquecível para mim. Porque eu lembro que eu saí falou comigo, né? Falou, tô com você. Eu percebi aquele momento. E depois quando eu saí dessa reunião, tudo para mim foi diferente. De todas as brisas que eu experimentei na minha vida, loucuras assim, a vinda na minha vida foi... Nada se compara. Nada se compara. Depois que eu saí de lá, eu saí diferente, porque eu era uma pessoa para baixo, eu era pessimista, eu era negativo. Hoje eu olho para um cara assim na rua, eu falo para ele, cara, tem saída, às vezes a pessoa ali, puxa, esse cara já era. Eu olho para ele que tem saída, eu olho para ele que tem uma chance. Meu prazer é chegar, hoje eu vejo o viciado, eu vou debaixo de ponte, os lugares que eu usava, pessoas que já usou comigo, hoje eu venho conversando com elas. Hoje eu faço parte de um trabalho maravilhoso que salvou a minha vida, né? Que é da Última Pedra. Minha mãe hoje, minhas irmãs, eles têm um prazer de estar na minha presença, né? Hoje eu sinto, eu vejo isso neles. Antigamente eu via que eu era um fardo, né? Algo assim. Hoje eu vejo neles que eles têm o prazer de estar perto de mim, né? Hoje eu
tomo uma decisão, eu resolvo. Eu não sou de mais desistir das coisas. Antigamente eu desistia fácil. Hoje eu vou para cima. Se tá difícil, eu vou para cima, que eu sei que eu vou arrebentar, eu sei que eu vou conseguir. Verdadeiramente, a Igreja Universal, eu pessoalmente sou um ladrão, eu sou o chefe dos ladrões na Igreja Universal do Reino de Deus, porque eu tenho roubado as pessoas do inferno. A Igreja Universal do Reino de Deus tem trabalhado para arrancar as pessoas do inferno, por isso ela tem uma reputação ruim, nociva até para as pessoas que não a conhecem. E você que se encontra assim desesperado, você é um caso perdido, conforme o Almir falou, de repente você é um caso perdido, ou conhece alguém que seja um caso perdido, através da oração que nós vamos fazer agora, tudo é possível mudar na sua vida. Aproxime-se do seu televisor, aproxime-se do seu smartphone, sei lá, o telefone, e vamos falar com Deus, ou o seu rádio mesmo. Vamos falar com Deus agora. Vamos ver se esse Deus grande, o Espírito do bem, que é o Espírito de Deus, é capaz de mudar essa situação aí e arrancar esse espírito do mal que atormenta você. Vamos falar com Deus. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, Deus Todo-Poderoso, Deus grande, a Tua palavra diz que o Senhor é o Deus de grandes obras. E estas grandes obras não foram feitas apenas no passado, porque o Senhor não é Deus do passado. O Senhor foi o Deus do passado, é o Deus do presente e será o Deus do futuro, porque o Senhor é. O Senhor simplesmente é. Para ti, meu Pai, não há passado, presente ou futuro, porque o Senhor é tão grande, tão grande, tão grande, que é impossível a nossa imaginação conceber essa grandeza. Mas nós podemos ver essa grandeza quando o Senhor Espírito Santo vem ao encontro daquelas criaturas que são sinceras, mesmo sendo casos perdidos para a sociedade, para a ciência, o Senhor, vendo um mínimo de fé, um mínimo de humildade, então o Senhor entra em ação e torna a criatura uma nova criatura. Tem sido assim na vida de todos os que creem em Ti, todos os que depositam a sua vida no altar, porque a maior oferta que o Senhor quer é a vida da pessoa, e não pode ser menos, não pode ser pouquinho, não pode ser o resto de vida, tem que ser tudo, é tudo ou nada, é tudo dela pelo tudo que o Senhor oferece. Então a oferta que se coloca no altar tem que representar o tudo daquela criatura, do contrário o Senhor não aceita, porque quando o Senhor nos dá todo o teu Espírito, o Senhor não nos dá um pouquinho do teu Espírito, não, o Senhor dá o Espírito Santo por inteiro, então não é possível que a pessoa receba a plenitude do teu Espírito sem que ela coloque toda a sua vida no teu altar. Meu Pai amado e querido, então isso aconteça agora, aconteça nesse momento que essa pessoa que está pensando em se matar, essa pessoa que está pensando em dar cabo da sua vida, essa criatura diz, ela confessa, eu tenho sido um caso perdido, ela tem sido um caso perdido para o mundo, para a ciência, para as religiões, mas não é um caso perdido para o Todo-Poderoso Senhor dos Exércitos. Então, meu Pai, eu peço, entre em ação agora e faça acontecer aquilo que o Senhor tem prometido para a glória, louvor e honra do nome do Senhor Jesus Cristo. E todos os que creem, digam amém e graças a Deus, e beba a água consagrada neste instante. Graças a Deus. Porque a mim se apegou, eu
salvarei, porque conhece o meu nome. Ele me invocará, eu responderei. Na angústia estarei, livrarei, o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Nesta sexta-feira, quando nós teremos aqui a grande sessão do descarrego, o duelo dos deuses, nós queremos convidar você que já recebeu muitos passes, você já foi rezado, já fizeram tudo para você e não aconteceu nada. Então nós queremos fazer aquilo que Deus nos dá autoridade para fazer, é expelir essa casta de encosto que tem atuado no seu corpo. Veja aí, pessoas que foram libertas, pessoas que estão sendo libertas, pessoas que estão tendo uma experiência com o Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos. Então eu queria que você atentasse para esse convite nesta sexta-feira, às 10 da manhã, às 3 da tarde e às 8 da noite em ponto. Agora, essa reunião das 8 horas, ela vai exigir um pouquinho mais de você. Ela exige que você chegue pelo menos 5 minutos antes da reunião começar. Porque às 8 em ponto, nós teremos aquela concentração concentrada quando a luz da face do Altíssimo se faz presente na vida das pessoas. Então, às 8 em ponto, você vai receber um passe de luz, uma energia de luz saída do trono do Altíssimo. Nesta sexta-feira, aqui no Templo de Salomão, às 8 em ponto. E você é o nosso convidado. Nós vamos ficando por aqui, amanhã estaremos de volta. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.